Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Assim está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre a vivacidade e a eficácia da palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, quando trouxe a lembrança daqueles irmãos esta realidade da palavra de Deus, com certeza ele estava tocando num ponto principal para manter aquelas pessoas que estavam servindo ao Senhor Jesus no caminho certo, alimentados pela palavra de Deus, porque ela é prioritária na vida de quem está servindo ao Senhor. Não é possível conhecermos a Deus e entendermos quais são os seus caminhos e a revelação da sua vontade se não buscarmos e lermos na sua palavra. E quando vamos à palavra de Deus, nós encontramos nela um caminho extenso que trará para nós recursos esplêndidos e que vão trazer admiração, impacto e marcas na nossa vida, porque uma vez que estivermos em contato com a palavra de Deus, jamais voltaremos a ser o mesmo de antes. A palavra de Deus, ela nos marcará imensamente através do poder que nela se revela. Por isso, da vivacidade e eficácia da palavra. Por ser uma palavra viva, ela age, ela se movimenta, ela é direcionada, ela vai aonde ela precisa ir e ela realiza o que precisar fazer, cumprindo-se assim a profecia de Isaías, aonde o Senhor Deus, através dele, disse àquele povo, e diz a mim e a você nos dias de hoje: assim será. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para que a enviei. Então, toda a palavra de Deus, ela tem um objetivo, ela tem uma direção, ela tem um propósito e ela tem resultados a promover. Por isso, o escritor aos Hebreus disse: porque a palavra de Deus é. Não diz que ela era, não diz que ela será. Ele diz: a palavra de Deus é viva. Então, a palavra de Deus possui em si vida. Portanto, quem tem contato com a palavra de Deus recebe vida de Deus que emana da sua palavra. A palavra de Deus é viva. O Senhor Jesus, quando falou, ele disse: a palavra que eu vos disse são espírito e são vida. Então, é uma palavra que se movimenta, é uma palavra viva, uma palavra que produz vida, alimenta vida, mantém vida. A palavra de Deus, ela é suficiente. Tanto é que quando o centurião se dirigiu a Jesus, pedindo em favor do seu criado, que estava enfermo, Jesus disse que iria dar saúde. E ele disse: não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Ele não precisava de muita coisa, ele precisava somente de uma palavra. Então o Senhor Jesus disse: vai e o teu criado sarará. Então aquele homem foi, creu na palavra de Jesus e o criado dele foi realmente curado. Outro, quando procurou Jesus
para ir ter com o seu filho que estava à morte, o Senhor Jesus disse a ele: o teu filho vive, vai, o teu filho vive. Aquele homem foi embora. E quando chegou perto de casa, os seus conservos vieram a ele e disseram: o teu filho vive. E ele disse: quando ele teve essa melhora? Disseram a ele: ontem, a hora 7ª. Ele entendeu que foi justamente aquela hora que Jesus deu a palavra: vai, o teu filho vive. Quando encontramos esta expressão, porque a palavra de Deus é viva, significa que ela continua viva. A palavra de Deus jamais há de passar. Pode passar céus, pode passar terra, pode passar tudo que há neste mundo. Porém, a palavra de Deus jamais haverá de passar. E como se isto não bastasse, nós temos hoje a palavra de Deus escrita. Mas na Escritura contém a seguinte expressão: para sempre a palavra do Senhor permanece no céu. Então não tem como eliminar esta palavra, não tem como acabar com a palavra de Deus. Embora as pessoas possam reter os livros, as Bíblias que são escritas, eles não podem invalidar a palavra de Deus. Ela permanece no céu. Jesus, quando veio, ele apresentou-se como a palavra encarnada, a palavra feita carne. E quando temos a Escritura, a palavra escrita. Mas mesmo esta palavra escrita, ela tem a correspondência, ou seja, e a íntima ligação com o Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que inspirou os escritores a escrever a palavra de Deus. E o Espírito Santo habita na palavra de Deus. Por isso não é um livro qualquer. Quando nós abrimos e lemos e temos a orientação do Espírito Santo, estas palavras saltam do papel e elas recebem vida através do Espírito Santo e elas vêm gerar esta vida em nós. Portanto, a palavra de Deus continua viva. Ela não perdeu a sua vivacidade e nem a sua eficácia. O que a palavra de Deus realizava no passado, ela continua realizando no presente e ela continuará realizando até o dia que Deus decidiu que a sua palavra estaria na terra. Então ela vai continuar o seu importante e maravilhoso trabalho. E feliz daqueles que têm sido impactados pela palavra de Deus, porque tem experimentado na sua vida uma transformação completa e total. A palavra de Deus, ela traz recursos para toda e qualquer necessidade da nossa vida. Nós não precisamos de outra coisa a não ser a palavra de Deus. Uma vez que estamos em Cristo, o recurso que nós temos em mãos é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada. E quando nós vamos a ela para ler, para estudar, para meditar, para comparar, sempre estaremos recebendo vida através da palavra de Deus. E na palavra está a vida de Deus. Deus coloca a sua vida na sua palavra. E quando eu e você temos contato com a palavra, a vida de Deus passa a vir e nós passamos a desfrutar parte da vida de Deus que Ele nos permite nesta comunhão que temos com Ele. E somos alegre, feliz, abençoado, protegido, direcionado, e o resultado é que nós adquirimos um crescimento na comunhão e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Então o escritor disse, porque a palavra de Deus é viva. E ela não somente é viva, mas ela é também eficaz. Ou seja, ela realiza aquilo que promete. A palavra de Deus não deixa nada por acontecer. A palavra de Deus, ela não é dada para cair num vazio. Não. A palavra de Deus é como uma semente, a vida está nela.
E onde cai esta semente, ela pode ficar por um tempo adormecida, mas chegará o momento em que ela vai brotar. A vida vai sair de dentro daquela semente e ela vai produzir para o reino de Deus. Então a palavra de Deus é viva e é eficaz. Tanto ela produz vida, como ela produz resultados. E os resultados nós sentimos e as pessoas observam na nossa aparência, no nosso exterior. Quando somos impactados com a palavra de Deus, estas diferenças, elas são evidentes. Se por um acaso não está havendo mudança na nossa vida, no nosso proceder, seja interior, seja exterior, significa que nós não estamos atentando para o que diz a palavra de Deus. Não estamos recebendo ela como palavra de Deus viva e eficaz. Porque estamos deixando que ela passe sem que a nossa vida seja abençoada com as bênçãos da palavra de Deus. Ela então é viva e ela é eficaz. Por isso, eu e você, ao entrarmos em contato com a palavra de Deus, nós seremos mudados, nós seremos transformados, nós seremos levados para mais perto da presença de Deus. E veja bem o que é que a palavra de Deus faz. A continuação diz assim: ela é viva e eficaz e ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes, conforme diz, ela corta dos 2 lados. Conforme ela entra, ela vai cortando. A palavra de Deus, ela é mais penetrante. Por quê? Porque a espada, ela consegue entrar na matéria física, no corpo. E somente isto. Mas a palavra de Deus, ela entra no corpo, na alma e no espírito. Portanto, ela é mais penetrante do que espada alguma afiada de 2 gumes. A palavra de Deus tem uma penetração muito além do que qualquer espada, porque ela entra em realidades espirituais na vida da pessoa que a espada física não pode entrar. Mas a palavra de Deus entra. E observe a profundidade que esta palavra alcança. Lugares inimagináveis à mente humana, aonde ninguém e nada consegue chegar. A palavra de Deus, ela tem este poder, ela tem esta vida, ela tem esta eficácia e ela vai aonde precisa ir. Por isso a mudança é completa, é total. E diz-nos aqui, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Quem pode dizer aonde termina a alma e aonde começa o espírito? Onde está a divisão entre alma e espírito? Isto não está revelado à mente humana. Somente Deus conhece esta verdadeira divisão. Portanto, a palavra de Deus diz: e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, Deus sabe até onde vai o espírito, até onde vai a alma e até onde vai o corpo. Ele conhece estas divisões e os limites que ele determinou a cada um. Nós não os conhecemos, mas Deus conhece. E a palavra de Deus, ela tem esta finalidade, de entrar até a divisão da alma e do espírito, e mais do que isso, das juntas e medulas. Quem pode diferenciar juntas e medulas? Como quer dizer, lá no tutano, na profundidade dos ossos. A palavra de Deus vai lá também. Ela chega lá. Ela faz um trabalho importante. E sabe o que acontece quando a palavra de Deus entra?
Às vezes a pessoa pensa que ela entra só para a cabeça, não. Ela vem pelo ouvir e o ouvir impacta a nossa mente, desce ao nosso coração, mas a palavra vai mais além. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela faz o quê? E ela é apta, ela é capaz, ela é específica, exclusiva em discernir os pensamentos e as intenções do coração. Veja que não é pensamento e intenção da mente, é do coração. Por que do coração? Porque o coração é o centro da vida. Sem coração não há mente, sem coração não há entendimento, sem coração não há pensamento, sem coração não há vida, sem coração não há movimento. Então, por isso, ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. Só a palavra de Deus tem este poder. Então, quando nós encontramos esta realidade da palavra de Deus, isso deveria nos comover e nos direcionar a darmos valor melhor à palavra de Deus e buscá-la nela, não deixá-la desprezada numa estante, numa mala, num lugar ou num porta-luvas de carro, ou seja, em qualquer outro lugar, simplesmente servindo como um amuleto. Não. A palavra de Deus, nós devemos trazê-la bem junto, bem próximo do nosso coração, não somente como está aqui esta Bíblia do lado de fora, mas que esta palavra, ela entre lá para dentro do nosso coração. Quando ela estiver lá, nós estaremos seguros e garantidos pelo Senhor. Então observe que coisa interessante é a palavra de Deus. O médico não pode chegar à divisão da alma e do espírito. O médico não pode chegar às juntas e medulas. O médico não pode discernir o pensamento. O filósofo, o psicólogo, o sociólogo, quem quer que seja, ninguém pode chegar a discernir os pensamentos e intenções que há em nosso coração. Por isso que as consultas dele, eles fazem uma pergunta e se calam para que nós possamos responder a pergunta que nos fizeram. E de acordo com a nossa resposta, ele vai criando outras perguntas e nós vamos respondendo o que está dentro de nós. Porém, existem coisas em nosso interior que nós mesmos não sabemos como responder. Mas a palavra de Deus, quando vem a nós, ela vai lá e ela traz o discernimento, ela traz o diagnóstico, ela traz o resultado. Esta é a alegria, a beleza da palavra de Deus. Ame a palavra, viva a palavra, leia a palavra de Deus, pregue-a. Mas, em primeiro lugar, viva esta palavra e deixa que a vida que há nesta palavra se transporte para a tua vida. E você viverá a palavra de Deus. Mas quando encontramos a vivacidade e a eficácia da palavra de Deus em fazer todo este trabalho de penetrar, de chegar à divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e de discernir os pensamentos e intenções do coração, nós vamos encontrar também outros efeitos da palavra de Deus sobre a nossa vida e que vai nos fazer bem. Por exemplo, lá no Salmo 119 e versos 9 a 11, está escrito as seguintes palavras: Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos, da tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então veja, a palavra de Deus no coração vai nos livrar de pecar contra Deus. A palavra no coração vai fazer com que o nosso caminho seja purificado, que as impurezas saiam,
aonde chega a palavra de Deus, a impureza tem que sair. Um grande santo do passado, ele disse, ou este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará deste livro. Mas à medida em que estamos atentos à palavra de Deus, o nosso caminho vai sendo purificado. Então, em primeiro lugar, a palavra nos guarda do pecado. Mas, em segundo lugar, a palavra de Deus nos guarda da falsa doutrina. Doutrinas de homens e de demônios que procuram se misturar e nos enganar e nos seduzir. Mas a palavra de Deus, quando nós estamos atentos à palavra de Deus, nós vamos discernir estas doutrinas falsas que virão para nos enganar e perturbar, mas como já estamos alimentados com uma palavra viva e eficaz, nós resistiremos toda e qualquer doutrina que não condiz com a palavra de Deus. Toda doutrina falsa, nós seremos guardados pela palavra de Deus para que elas não tenham influência na nossa vida, essas falsas doutrinas. Mas em terceiro lugar, a palavra de Deus produz alegria. Que coisa importante! O diagnóstico que ela faz e o resultado que traz para nós, a maneira como a palavra de Deus se movimenta em nosso interior, traz a nós a sensação e a realidade de uma alegria, de uma satisfação diante da presença do Senhor. Veja o efeito da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também nos enche de paz. Ela tem o poder de tirar a perturbação, de tirar a incerteza, a dúvida. A palavra de Deus estabelece paz, porque a palavra de Deus é uma palavra de paz. Então, quando eu tenho palavra de Deus no meu coração, eu vivo em paz, porque a palavra promove e produz paz. Esta paz maravilhosa. A palavra também, ela nos aviva. Quando muitas das vezes, diante de um problema, diante de dificuldade, uma situação, qualquer coisa que se apresenta, parece que as pessoas querem se abater, mas quando eles vão à palavra, a palavra aviva, renova a confiança, a alegria, a convicção, prazer. E a palavra de Deus levanta o ânimo das pessoas e coloca-as na presença do Senhor. Mas a palavra de Deus também, ela nos aperfeiçoa, nos instrui, porque nós precisamos a cada dia sermos trabalhados e alimentados com a palavra de Deus. Então ela vem para nós promovendo o nosso crescimento e o nosso amadurecimento. E nesta fase existem coisas que precisam ser tiradas da nossa vida e existem coisas que só a palavra de Deus pode colocar no nosso interior. Então, quando nós nos deixamos sermos trabalhados pela palavra de Deus, ela vai cumprir esta função importante para a nossa vida. Mas a palavra de Deus também, ela vai revelar a cada um de nós o nosso erro e nos levar a buscar ao Senhor. A palavra de Deus, ela vem, e quando alguma coisa não está de acordo com a vontade de Deus, a palavra revela. E quando ela revelar, ela vai nos levar a uma solução, a nos aproximar de Deus, a reconhecer diante dele a nossa falha, o nosso erro, a nossa desobediência e confessarmos-nos diante do Senhor e esperar na misericórdia dele, que certamente virá em nosso favor. Então veja quantas coisas importantes nós encontramos na palavra de Deus. Nós vivemos dias perigosos e difíceis em que as pessoas estão trocando a palavra de Deus por qualquer outro entretenimento. Estão fazendo do ajuntamento do povo de Deus centros de recreações ou de atividades sociais.
Mas o que o povo precisa não é destas coisas. Recreações e atividades sociais existem em todo e qualquer lugar. Mas no meio do povo de Deus deve existir prioritariamente a palavra de Deus. Palavra como li nesta noite, viva e eficaz. Esta palavra que atua, que move, que trabalha, que se movimenta no coração das pessoas, que trazem a uma união, a uma harmonia, a uma comunhão, a um contentamento, a uma gratidão diante de Deus. E quando a palavra está atuando em nossa vida, está operando em nosso interior, o Espírito de Deus também está se movimentando e a nossa vida vai sendo colocada mais próxima da presença do Senhor. Então começamos a ouvir a voz do Senhor, começamos a ver os feitos do Senhor, começamos a perceber as maravilhas do Senhor sendo realizadas em nosso meio. Por quê? Porque a palavra de Deus é a fonte de onde emana todas estas bênçãos. Se tirar a palavra de Deus, corta-se a fonte das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mas que tenhamos este cuidado, que tenhamos esta responsabilidade de jamais desprezarmos a palavra de Deus, mas trazê-la bem viva no nosso coração, procurar vivê-la a cada dia, procurar meditar nela e buscar e ler na palavra do Senhor. Esta palavra é tudo que nós precisamos, principalmente nos dias de trevas, de dificuldades, de embaraços, de ameaças, de perseguições que o mundo atravessa. Mas quem tem no coração a palavra de Deus, tem a garantia da vitória, tem a segurança, tem a paz, tem a direção de Deus e não se deixa embaraçar por este caminho mau e ruim, dominado pelo poder das trevas. A palavra de Deus é como a luz que alumia em lugar escuro, até que a estrela da alva apareça e resplandeça em nosso coração. Essa estrela da alva, o Senhor Jesus Cristo, resplandeceu na minha vida, resplandeceu na sua vida, e esta palavra operou em nós a salvação por meio de Jesus, nosso Senhor. Então vamos valorizar esta palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Guarde isto, medite sobre isto, viva esta realidade da palavra de Deus e não se esqueça, a palavra de Deus nos guarda do pecado, em primeiro lugar. A palavra de Deus nos guarda das falsas doutrinas, em segundo lugar. A palavra de Deus produz alegria, em terceiro lugar. A palavra de Deus nos enche de paz, em quarto lugar. A palavra de Deus nos aviva, em quinto lugar. A palavra de Deus nos aperfeiçoa e instrui, em sexto lugar. A palavra de Deus revela o nosso erro e nos leva a buscar ao Senhor, em sétimo lugar. Então observe aí 7 ações da palavra de Deus disponíveis para mim e para você. Depende de nós estarmos voltados unicamente para a palavra de Deus, que ela com certeza haverá de produzir todos estes resultados e muitos outros que aqui não estão listados, mas estão esclarecidos na palavra. Ela terá o poder, a eficácia, a vivacidade
de promover os resultados necessários para a nossa separação de vida e a nossa comunhão com Deus. E quando assim estivermos aliados e unidos à palavra de Deus, o nosso coração estará dilatado para que a presença de Deus se manifeste nele de maneira esplendorosa e maravilhosa. O nosso olhar será diferente, o nosso falar será diferente, o nosso ouvir será diferente, o nosso sentir será diferente, o nosso proceder será diferente, porque será direcionado pela palavra de Deus. E com a palavra nós seguiremos firmes e fiéis até o fim, e é esta palavra que nos levará à eterna presença com Deus. Vivamos à luz da palavra de Deus, crendo no seu poder, na vida que ela tem, na vivacidade que ela tem e na eficácia que ela produz na nossa vida para nos levar e nos modelar de tal forma que estejamos aptos para estarmos para sempre na presença do Senhor nosso Deus. Que eu e você deixemos-nos modelar pela palavra de Deus e sermos grandemente abençoados pelo Senhor. Guarde isto, que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.